Bom dia, oficial. Vamos lá. Bom dia, pessoal da live. Eu vou dar os recados dessa manhã, né? Horário de atendimento na nossa casa. Todas as terças e quintas, 20 horas. Sexta às 14, domingo 2 horários, 9 e 10h30. Não conseguir vir na casa, nós vamos estar sintonizados nesses horários através do Facebook. Então, não deu para vir? Não deixe de assistir a palestra. E nós temos, todas as palestras estão sendo gravadas. Inclusive, se vocês puderem entrar no nosso canal do YouTube, para que a gente possa atingir um número de como fala? De seguidores, né? A gente consegue fazer as nossas palestras através, né? Então, se vocês puderem entrar lá no nosso canal e ser, como fala? Esqueci de novo. Seguidor. E seguir, nós dá um joinha, entendeu? Assinar lá, né? Aí a gente vai ter mais facilidade, porque o YouTube o Facebook está pagando as palestras, né? E aí a gente não precisa migrar de um lugar para outro, tá? Desde já, agradeço. Nós tivemos no sábado passado a nossa feijoada. Bom dia. A nossa feijoada foi um sucesso. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de experimentar, mas quem experimentou gostou muito. E ano que vem, tá, Ganceda? Só deu um pouquinho de sal. Mas não era linguiça. Tá muito bom. Tá boa, ou seja, tem outro tipo. É, a minha tá guardadinha lá. Eu falei que a minha. A minha. Sou sozinha, assim. Mas foi muito bom e a gente agradece muito a ajuda que a gente vai conseguir através financeiramente desse valor, que a gente consegue deixar a nossa casa um pouquinho mais confortável. E as doações que vocês fazem ajudam através do bazar, que a gente, nossa querida Daisy, reverte, né, com o seu trabalho, para que a gente possa manter a casa aberta. Porque senão não tem como. A gente paga água, luz, aluguel. Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente agradece muito. Bem como para a cesta básica. Também que a gente auxilia algumas famílias, que também é através da cesta básica, que eles muitas vezes é a única coisa que eles têm para se alimentar. Ok? No sábado, nós temos atendimento às crianças, né? A nossa evangelização infantil. Por favor, à vontade. Quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, traga-os aqui a partir das 8h30 da manhã. Não precisa de nada, não precisa nada. É só chegar aqui que eles vão ser apresentados a Jesus. Olha que maravilha. Então, não percam a oportunidade, quem tiver filhos, e para que eles possam. Para a gente já foi tão bom conhecer Jesus em idade mais madura, quem dirá para eles. Por ela. Então, não percam a oportunidade. O mais importante, Evangelho no lar, todo mundo fazendo. Ai, que lindo. Vamos ver ali atrás, hein? Ai, 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 hein? E a gente sabe que é difícil, tá? Mas a gente bate sempre na tecla do Evangelho, que é um dos pontos mais importantes desse recado que a gente dá. A gente fecha a nossa porta física. O Evangelho no lar fecha a nossa porta espiritual. Às vezes a gente está em situações assim que a gente não consegue entender o porquê que tem tanta desavença dentro de casa, tem o cachorrinho sempre doente, a plantinha que não vai, e a gente não entende. O simples olhar um para o outro já está, nem dizia minha mãe, rosnando. E a gente não entende o porquê disso. Do nada. Muitas vezes é porque temos irmãozinhos dentro da nossa casa que estão nos falando lá, vai lá, briga. Não é? Vai lá, ó, seu filho está fazendo coisa errada, ó, seu marido, sua esposa, vai lá, cutuca ela. E aí, quando a gente faz o Evangelho no lar, eles não entram. E aí, quando a gente se reúne e começamos a falar de Jesus, e isso não precisa ser uma família, que nem no meu caso, eu faço sozinha, a casa parece que, sabe aquela faxina? Sabe, de meses? É a mesma sensação.
E aí as coisas começam a andar melhor, a harmonia se apresenta cada vez mais. Por isso que a gente bate tanto na questão do Evangelho. Ah, eu não sei fazer. Nós estamos aqui para ajudar. Nós, trabalhadores, nós estamos aqui para ajudar. Nós temos folheto, temos Evangelho para... Oi, Jair, bom dia. Nós temos Evangelho para emprestar, para doar, para vender. Para não ter desculpa. Mesmo assim, não consigo fazer Evangelho. A gente faz uma chamada de vídeo. Hoje a gente tem internet, que é tão mais fácil. Né? A gente consegue fazer com vocês uma vez por semana, no máximo 15 minutinhos, e só nós que fazemos sabemos dos benefícios que é. E não é uma prática espírita, tá? É uma prática de Jesus. Lá atrás ele já foi lá fazer o primeiro evangelho na casa de Pedro. Então, gente, não perca a oportunidade. Bom? Então, nesse instante eu convido a todos que se sentirem à vontade de fechar os olhos e vamos agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com saúde, com alegria e com muito amor. Agradecemos aos nossos mentores individuais que nos intuíram a estarmos aqui. Agradecemos aos mentores dessa casa, Dr. José Maurício, toda a sua equipe, que desde já derrama sobre nós e sobre as pessoas que estão assistindo os seus fluidos. E rogo, Pai, no fundo do meu coração, que cada um que aqui está, que cada um que estiver assistindo essa palestra hoje, possa receber aquilo que veio buscar, aquilo que necessita. E rogo também, Senhor, que esses ensinamentos possam ser aplicados no nosso dia a dia, na nossa vida. Mais uma vez, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Antes de eu apresentar o palestrante, pessoal da live, pode ir lá e pega a aguinha que a gente vai fazer a fluidificação das águas e das vibrações, tá? Então, nesse instante, eu vou pedir para vocês aqui envolver com muito amor, muito carinho, nosso querido Zé Aparecido, que vai fazer a palestra de hoje. Bom tratamento. Bom dia a todos. Bom dia. Tá bom aqui, mano? Tranquilo? Vamos lá. Meu nome é José Aparecido, como a Ana falou, tá? E hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 153, tá? E o tema é Conceito de Salvação. Tá bom? Para começar a discutir sobre esse tema, eu quero colocar uma pergunta para vocês. Vocês não vão responder, vocês vão pensar a respeito da pergunta, tá bom? A pergunta é: o que é salvação para cada um de vocês? Tá? Essa é a pergunta. Então, pensa um pouquinho a respeito de que é salvação para cada um. Enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer a leitura de uma oração para a gente poder refletir um pouco sobre esse tema depois. A oração que eu vou fazer é a oração de São Francisco. Tá? Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que eu procure compreender mais do que ser compreendido. E que eu procure amar mais do que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Começando, a falar a respeito desse tema que a gente vai discutir, né?
Tem um trechinho que foi tirado para falar a respeito desse tema, da segunda carta de São Paulo, apóstolo, né, aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, que diz o seguinte: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Nesse trechinho está mostrando para a gente o quê? Que o momento da nossa mudança, o momento da nossa salvação, né, da nossa escolha de mudança de vida para melhor, é agora. É o dia de hoje. Exatamente. Tá? É isso que o Emmanuel está mostrando para nós. Vai mostrar para nós. Né? E começa assim. Salvar, em significado, né, em palavras que são correlatas, que são semelhantes, não significa apenas, né, não é só divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória, ou fornecer transporte para a intimidade com Deus. Então, muitas vezes a gente pensa assim, ou conversa, já conversou com pessoas da nossa família, independente de religião. Quando eu morrer, se eu fizer o bem, eu vou para o céu, se eu fizer o mal, eu vou para o inferno. Então, essa ideia, ela já vem na cabeça das pessoas embutidas desde séculos, né? De acordo com a atitude de cada um. Morrer, eu vou para o céu. Aí, chegando lá no céu, o que eu vou fazer? Eu vou ficar louvando a Deus eternamente, contemplando o infinito. Né? Só que, pelo texto que a gente vai ver aqui, o Emmanuel, ele coloca a situação justamente o contrário. Né? Eu não vou ficar contemplando o infinito, porque senão não faz sentido nenhum a existência do Espírito. Né? Salvar, em legítima significação, significa livrar-se de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E aí ele coloca assim, que é importante a gente refletir. Em nenhuma dessas situações, esse termo referente à salvação vai excluir ou eximir a pessoa da responsabilidade de se conduzir e de se melhorar. Então significa o quê? Que ao longo da nossa vida, a partir do momento em que eu descobri, que eu percebi que eu estou fazendo coisa errada, que eu preciso melhorar, a responsabilidade é minha. Eu tenho que dar os passos para fazer aquilo que é certo. Tá? Então, se você não perceber isso daí, da necessidade de melhora, você ainda tem coisas para poder discutir e refletir ao longo da sua vida. E todos nós temos essas questões. Nós somos pessoas imperfeitas. Nós não somos aqui seres perfeitos. A partir do instante que nós alcançarmos a nossa perfeição, nós já passaremos para outros mundos. Não permaneceremos aqui. Que é a nossa ideia, que é o nosso objetivo. Sabendo disso, o que é importante? Eu sei que eu sou imperfeito, mas eu preciso olhar para outra pessoa, tá, que está do meu lado, como uma pessoa também imperfeita. Como uma pessoa que ela tem os defeitos dela, né? E eu tenho que compreender esses defeitos. Mas o meu irmão, ele fica a todo instante brigando comigo, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa cheia dos defeitos, só que eu também sou. Eu também sou. Aquela pessoa lá no seu trabalho, que muitas vezes te incomoda bastante, né? Eu tenho que saber lidar com ela. Da mesma forma como eu tenho que saber lidar comigo também. Acho que começa comigo, né? Começa com cada um de nós. A questão da melhora. O ponto de melhora, a necessidade da melhora. Né? E aí o Emmanuel coloca também a seguinte situação. Né? Eu percebi que eu tenho a necessidade de melhorar. Só que a nossa vida, ela não é separada em caixinhas. Ela vai acontecendo tudo ao mesmo tempo. Né? Aí ele coloca aqui um exemplo. Imagina um navio que tem que fazer uma grande viagem. Vai sair do Brasil em direção lá à Europa. Tá? Nessa viagem, em determinados trechos do caminho, ele vai passar por um monte de tormentas. Né? Vai passar por tempestades,
pode passar por períodos muito grandes de insolação, né? Todas essas tormentas que ele vai atravessar são experiências que vão trazer para as pessoas que estão ali dentro do navio para melhorar a vida dessas pessoas em outras viagens que eles precisarem fazer. Só que aí ele coloca assim, a seguinte situação: não é porque o navio foi salvo dessas tormentas que significa que nunca mais ele vai ter que ficar guardadinho lá no porto. Não, ele tem que continuar viajando. Ele precisa continuar a viagem dele. Precisa continuar cumprindo o papel dele, cumprindo a obrigação dele, que é o que cada um de nós temos também que fazer. Né? Porque a gente passou por um período difícil da nossa vida, não significa que eu tenho que ficar ali guardadinho na minha casa. Né? É claro que existe um período de sofrimento, de luto, que é difícil para a gente vai atravessar por isso daí. Entendeu? Nós temos, dependendo da nossa fé, da nossa crença, a gente vai buscar todos os recursos para poder atravessar isso daí. Tá? Mas chega um momento da nossa existência que a gente tem que continuar. A gente não pode ficar parado ali. Tá? E tá, né? A gente estava falando sobre o tá. Pior um vício. Mas veja só, a gente precisa continuar a nossa existência. A gente não pode ficar parado, porque existem pessoas que dependem da gente, como eu já comentei. Eu também preciso trabalhar essa minha melhora. Ele coloca um outro exemplo aqui também que é interessante, fala assim: imagina um doente, né, que ele passou por uma situação de quase morte, ele consegue se recuperar. Conseguindo se recuperar, ele não vai parar a vida dele por conta disso. Ele precisa continuar. Precisa continuar. E essa continuidade é que vai favorecer a ele, vai fazer com que ele melhore a cada dia. Ele tem que ter coragem, tem que ter fé para poder seguir. Entendeu? E aí vai perceber que ele não está sozinho. Ele tem as pessoas aqui nesse mundo que estão caminhando com ele. Ele tem também os mentores dele que estão caminhando com ele para poder auxiliar nessa caminhada. E Emmanuel coloca também a seguinte situação. O Evangelho ele não deixa dúvida quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, ele é impulsionado a sustentar-se em trabalho até a sua velhice. Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele é salvo das crueldades, de acordo com o percurso do seu trabalho, e ele também é forçado ao esforço máximo, depois dessa salvação, esforço máximo na busca da sua própria renovação, até o momento do seu sacrifício. Né? Aí o que é que o Emmanuel está colocando aqui? Pensando lá nas pessoas que viveram na época de Jesus Cristo, né? Nos discípulos dele, nos apóstolos que divulgaram o Evangelho de Jesus depois da morte de Jesus. Essas pessoas, hoje a gente considera, dependendo da religião, considera essas pessoas como pessoas santas. Né? Mas se a gente for analisar cada uma delas, são pessoas que, enquanto elas estiveram caminhando aqui com Jesus, ou mesmo antes dessa caminhada com Jesus, eram pessoas imperfeitas, eram pessoas que tinham seus defeitos. Jesus sabia de tudo isso, sabia que cada um deles, que o Pedro era uma pessoa difícil de se lidar. Se vocês procurarem filmes por aí para assistir a respeito da vida dos apóstolos, dos discípulos, vocês vão ver que cada um deles ali tinha o seu defeito, a sua dificuldade de lidar com as pessoas. Né? Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim trouxe essas pessoas para junto dele. Falou: não, eu quero que vocês caminhem comigo. Vocês vão aprender o meu Evangelho e a partir daí vocês vão divulgar o meu Evangelho. Então Jesus já passou uma missão para eles, que é a divulgação desse Evangelho, mesmo sabendo dos defeitos de cada um. Entendeu? Isso vem se remeter o que para nós? Os apóstolos, eles eram imperfeitos, como a gente viu. Nós também somos pessoas imperfeitas. Mas na época ainda, eles tinham Jesus para poder ensinar. Fácil. Só que hoje nós temos toda uma literatura, vários livros, nós temos pessoas que têm condições
de nos orientar, de nos guiar também. E aí a gente tem que dar esse passo em direção à nossa melhora. Essa é a nossa responsabilidade. Tá? E coloca aqui ainda, né, no próximo parágrafo. Se você experimenta no coração o chamado à verdade pela doutrina espírita, compreenda que a salvação ela terá efetivamente chegado até você. Não aquela salvação que pretende investir você ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando nós somos criaturas humanas que têm necessidade de evoluir, de acertar a salvação no verdadeiro sentido, isto é, com o auxílio do alto, para que nós estejamos no conhecimento das nossas obrigações diante da lei, dispostos a adotar essas leis e a cumpri-las. Então, o que eu achei interessante desse parágrafo é que ele coloca algumas palavrinhas que para a gente vão nos auxiliar mais ainda na busca da nossa evolução. Ele fala, a partir do momento que você descobriu a verdade da doutrina espírita ou a verdade de qualquer outra religião, tá? Aqui eu não vou colocar somente a doutrina espírita. Qualquer outro conceito religioso, você aprendeu que aquele caminho é o caminho da verdade, você deve seguir ele. E você vai seguir buscando compreender as leis divinas, as leis morais, as leis humanas. Você vai seguir essas leis, vai compreender e vai procurar cumprir. Porque o nosso papel aqui nesse mundo, eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero fazer aleatoriamente. Porque eu posso prejudicar outras pessoas, eu posso me prejudicar. Tá? Então, andando dentro dessas leis que o homem cria, que Deus criou diante do universo, eu andando e compreendendo essas leis, eu vou adotando essas leis para a minha vida, isso vai me ajudar cada vez mais no meu aprimoramento, no meu melhoramento moral e espiritual. A partir do instante em que eu faço isso, eu procuro me tornar uma pessoa melhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor não apenas para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. A minha esposa vai perceber que eu sou uma pessoa melhor, meu filho, as pessoas que estão lá no meu trabalho vão perceber que eu mudei, eu deixei de fazer muitas coisas que eram erradas aos olhos delas, tá? E que agora eu estou melhor, estou melhorando. Elas vão questionar, e você pode auxiliar essas pessoas também a buscar algo de melhor para a vida delas. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Então, nesse pequeno trecho aqui, o Emmanuel coloca assim, que não faz sentido, então, a gente ficar num canto chorando por coisas que já não valem mais a pena para a gente. A partir do momento que eu percebo essa necessidade de melhorar, de buscar algo melhor para a minha vida, né? Eu tenho que parar de ficar chorando pelos cantos. Eu tenho que ir à luta. Então, o que é importante a gente perceber aqui? Quando a gente fala de buscar a nossa salvação, não é sentar e ficar esperando. É ir à luta, gente. É ir à luta. Eu vou enfrentar essa batalha. Eu vou enfrentar essa batalha. Eu não estou sozinho, como foi colocado no parágrafo anterior aqui. Eu tenho o auxílio do alto. Tá? Um exemplo do auxílio do alto são os nossos mentores, que estão caminhando conosco, os nossos anjos guardiões. Tá? Jesus, ele deixou a mensagem para a gente dizendo assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, venham até mim, me busquem, que eu vou auxiliar vocês, eu vou aliviar o sofrimento de vocês. Então, presta atenção, ele não vai resolver o problema por vocês, ele não vai resolver o problema para a gente, ele vai aliviar o nosso sofrimento. Isso que é importante. Em momento nenhum, nas pregações de Jesus, ele tirou da gente a responsabilidade de cumprir com o nosso papel aqui nesse mundo. Tá? Porque senão as coisas
seriam muito fáceis para a gente. Entanto, a gente precisa seguir, precisa cumprir com aquilo que está sob nossa responsabilidade, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade. Em todos esses lugares, seja na escola, onde a gente estuda, em todos esses lugares as pessoas precisam da gente. E a gente precisa das pessoas também. Okay? Então nós reconhecemos como o apóstolo Paulo, que diz que o tempo oportuno para melhor, para a busca da nossa salvação, é o dia de hoje. É o momento atual, onde nós temos a total possibilidade de compreender e de buscar o melhor para a nossa existência e para as pessoas que caminham conosco. E o que é mais interessante, que eu comentei na palestra anterior, é você conseguir perceber o seguinte: quando você chegou nesse mundo, né, você chegou aqui, você trazia uma bagagem, trazia um conhecimento como ser humano das vidas anteriores. Quando você sair daqui, você tem que sair daqui um pouquinho que seja melhor do que quando você chegou. Tá? O que é que vai auxiliar nisso daí? São as experiências que você carrega no seu dia a dia, você vai vivendo no seu dia a dia, é a busca pelo conhecimento que você vai fazer diariamente, tá? O convívio com as pessoas também, isso vai auxiliar você a crescer cada vez mais. E para a gente finalizar, tá? Eu trouxe aqui algumas práticas que vão auxiliar a gente a colocar no nosso dia a dia essa busca pela salvação, para ela fazer parte da nossa rotina, para que a gente consiga, a cada momento da nossa vida, tentar melhorar um pouquinho mais. Né? Então tem a seguinte ideia: você vai assumir o tempo presente como um ponto de partida. Né? A partir de hoje eu vou melhorar. Vou melhorar o quê? Se tem algum vício, se tem alguma coisa errada que eu faça no meu dia a dia, né? Eu tenho que procurar mudar. Essa coisa, tem que ver, pô, estou errado aqui, está todo mundo falando, será que só eu que estou certo? Não preciso melhorar ali. Tá? Trabalhe a sua reforma íntima. Entendeu? Estude, procure gostar de você. Procure gostar de você. Jesus, quando foi questionado pelos fariseus, né, a respeito das leis, eles perguntaram, ele disse, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como você ama a você mesmo. Tá? Então, para eu poder amar as pessoas, para eu poder amar a Deus, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que começar a trabalhar a mim mesmo. Tá? Tem que gostar de mim, tem que me amar. Mantenha-se vigilante e ativo, tá? Como foi colocado em todo o texto, ele sempre está falando assim: você é responsável. Você é responsável e tem que fazer. Você é responsável e tem que fazer. Então não fuja das suas responsabilidades. Vá em frente, acredite, você não está sozinho. O plano espiritual está caminhando com você. Então procure trazer os bons espíritos sempre para o seu lado, através de oração, de prece, leituras edificantes. Tá? Bom, é isso que eu tinha para falar. Né? Agradeço a atenção de vocês. Agora a Ilha vai fazer para a gente as vibrações. Obrigada, Zé. Eu que agradeço. Como ele falou agora, o pessoal da live corre lá, pega a aguinha para a gente estar fazendo a fluidificação da água. Vou pedir a ajuda de vocês aqui no salão, para que a gente possa emanar vibrações de amor e de luz, para a gente fazer esse trabalho. Tá bom? Então, quem se sentir à vontade nesse instante, vamos buscando do fundo dos nossos corações os nossos melhores sentimentos e vamos envolver esse nosso planeta em muita luz, vibrando paz a toda a nossa humanidade. Vamos nesse instante vibrando muito discernimento a todos os
países, em especial todos os seus dirigentes, que eles possam receber essas vibrações de amor ao próximo, de caridade, de muita luz. Vamos vibrando saúde a todos os nossos irmãos que estão doentes nos hospitais, vibrando discernimento, força de vontade, resiliência a todos que estão nos orfanatos, nas casas de repouso, muita vontade de se melhorar a todos os nossos irmãos que estão nos presídios, nas drogas, na Cracolândia, que eles possam receber essas nossas vibrações de melhora, de saúde e de paz. Vamos vibrando muita luz, muito amor, muita esperança, muita fé a todos os nossos familiares, todos aqueles que amamos. E com a mesma intensidade, vamos vibrando por aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrando muita luz, muita paz por essa casa que nos acolhe. E nesse instante vamos vibrando, pedindo licença e vamos vibrando força de vontade de se melhorar, fé, esperança, luz por nós mesmos. E nesse momento que vibramos por nós mesmos, rogo, Senhor, que fluidifique todas as águas que estão aqui nesse salão, em todas as casas que estão assistindo essa palestra nesse instante, em todos os riachos, em todas as caixas d'água de todo esse nosso país. E vamos deixar uma vibração de muita luz e muita gratidão ao plano espiritual para utilizar onde for necessário. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, pessoal da live. E agora nós vamos fazer os nossos tratamentos.